Agora a gente vai compreender renda fixa e renda variável. É importante você entender que quando você pensa em investir o seu dinheiro, sempre ele vai ser alocado ou em ativo de renda fixa ou em ativo de renda variável, né? E o somatório desse vai fazer seu portfólio de investimentos. E pensando nisso, já dá para você entender e compreender que ambas as partes têm as suas vantagens e desvantagens, de acordo com o seu objetivo também, e como a gente falou na última aula, com o seu perfil de investimento. E aí na renda fixa, o que a gente tem? Quais são as vantagens da renda fixa? Ela tem maior previsibilidade do retorno, ou seja, como o nome mesmo diz, quando você pensa em renda fixa, na hora que você fecha o contrato, você já ou sabe exatamente quanto de dinheiro vai entrar para você no final desse período, ou você já tem uma previsibilidade, porque alguns ativos de renda fixa também são atrelados a outras taxas. E como eles são atrelados, nem sempre você sabe o valor exato, mas você sabe que isso vai te dar um retorno positivo ao longo do tempo. Com isso também tem uma vantagem da estabilidade, né? Então, são aqueles ativos que muitas vezes crescem de forma constante, ou no mínimo você já sabe que ele vai crescer. E outro ponto extremamente importante é que exige menor grau de conhecimento. Como você já tem uma segurança com o ativo, você pode optar por esses ativos enquanto você estuda mais e aprende mais para buscar outras opções para os seus investimentos. Por isso a renda fixa é escolhida por muitos como o momento inicial dos seus investimentos, na hora que você começa a migrar da poupança para o mundo dos investimentos. E do outro lado, né, as vantagens da renda variável é que tem uma possibilidade de lucros e também maximiza, né, tem uma maior possibilidade de maximizar esses lucros, tanto no curto, no médio ou no longo prazo. E aí, você trabalha de acordo com o seu perfil no meio desses pontos, sabendo que ambos têm as suas vantagens. Mas qual que é a desvantagem de cada um? A renda fixa, ela tem normalmente uma menor rentabilidade. Então, igual a gente falou naquele quadro da aula passada, se você não lembra, volta na aula lá, que você está abrindo mão de uma maior rentabilidade, buscando maior estabilidade e segurança. E do outro lado, na renda variável, né, as desvantagens é que você vai trabalhar com maior imprevisibilidade, e tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande nisso, né, em você colocar o seu dinheiro em algum ativo e na semana seguinte esse dinheiro seu está no negativo. Então essa sensação é muito importante, você ter conhecimento sobre isso para não ser pego de surpresa. Maior instabilidade também, o mercado varia com N informações, seja informações políticas, sejam brigas entre Estados Unidos e China, enfim, tudo, né, na economia global está interligado. Então é importante você entender que tudo vai afetar os seus investimentos em renda variável. E o outro ponto, né, concluindo, que é uma desvantagem em comparativo, é que exige um maior grau de conhecimento na renda variável, né? São ativos mais complexos, então você precisa ter uma estratégia um pouco mais aprimorada para você não se dar mal com o seu dinheiro, porque a primeira regra nesse contexto todo é você não perder o seu dinheiro. A gente está aqui para aprender maneiras de potencializar os seus ganhos. E depois de ver tudo isso, você pode se perguntar, mas cara, vale a pena mesmo eu estudar tudo isso aqui para gastar um tempo fazendo isso, eu já vivo uma vida tão corrida, para aprender a rentabilizar um pouco mais? Então eu vou te mostrar agora, através de uma tabela ao longo dos anos, a diferença que se dá entre quem deixa o dinheiro na poupança, quem opta por fazer uma mudança inicial para algum ativo de renda fixa e também para uma carteira de investimentos envolvendo tanto renda fixa quanto renda variável. Então olha essa tabela. Então, eu gostaria que você avaliasse essa tabela com muito cuidado e atenção, tá? Para a gente fazer um comparativo ao longo dos períodos e da diferença entre o rendimento atual da poupança, o rendimento do Tesouro Selic. O Tesouro Selic em renda fixa é um dos investimentos, é considerado o investimento mais seguro do país, e uma carteira de investimentos em que envolve ativos de renda fixa e renda variável. Né, uma das opções até que a gente vai comentar aqui também é o crowdfunding imobiliário, enfim. E aí, gente, entendendo na primeira coluna, né, a gente já tem ali a porcentagem média desses ativos no momento atual que a gente está gravando esse vídeo. A poupança está rendendo 3,675% no ano. Já o Tesouro Selic ele está rendendo 5,25%. E a gente considerou uma carteira variável que nem seja assim tão buscando tão agressiva, tá? Com uma rentabilidade de 10% ao ano.
Quando você faz esse comparativo, olhando só esse número solto, né, esse número cru, pode parecer pouco. Só que se você pensa numa pessoa, vamos supor uma pessoa que decidiu poupar R$200 por mês. Tá? Essa pessoa, todo mês, com disciplina, ela vai colocar R$200 por mês nesses 3 investimentos. No primeiro ano, a diferença é pequena, apesar de já existir. Né? A gente vê uma poupança com R$2.440, o Tesouro Selic com R$2.457 e a carteira de investimentos com R$2.508. Mas na hora que a gente extrapola isso, né, mantendo os aportes de R$200 todo mês, com os 5 anos essa diferença já começa a ficar mais significativa. A gente está falando de uma poupança com 13.131, um Tesouro Selic com 13.645 e uma carteira de investimentos com 15.312. Então já deu mais de R$2.000 da poupança para essa carteira de investimentos. E quando passamos isso para 10 anos, a poupança que fica na casa de 28.858, o Tesouro Selic com 31.269 e a carteira de investimentos vai para 39.972. Dá mais de R$11.000 de diferença sem ter aumentado o esforço, só tendo mudado a direção do dinheiro. E alguns de vocês podem pensar ainda, cara, mas essa diferença não é tão grande. Eu estou falando de uma pessoa que está investindo R$200 por mês e durante 10 anos ela fez uma diferença de R$11.000. Isso é uma diferença muito grande para quem está colocando R$200 por mês. Você pode pensar que à medida que você aumenta os seus aportes, essa diferença ela sempre vai aumentar. Não tem maneiras dela reduzir. E além disso, lembrar que o tempo, nesse ponto, é muito importante, já fica um insight extremamente importante, que o tempo no mundo dos investimentos ele vai ser um fator determinante também. Então, quanto mais você aporta e quanto mais você deixa o investimento lá render, né, deixa ele no tempo, maior vai ser os seus rendimentos. Então, quando a gente faz esse comparativo, é muito importante você entender que a gente está passando aqui conteúdos que talvez muitos de vocês nunca pararam para estudar, mas que vão fazer total diferença na vida financeira. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai entender e compreender os ativos de renda fixa.